Bom, dando início à nossa apresentação, afinal de contas, o que é bibliometria? Desde as primeiras pesquisas, um dos focos da bibliometria tem sido a análise dos resultados científicos existentes sobre determinados temas. Devido à grande quantidade de materiais bibliográficos produzidos e disponibilizados atualmente, esse tipo de pesquisa tornou-se popular dentro de alguns meios acadêmicos. O que ele faz? Ele acaba nos dando uma visão geral e sistemática de todos os textos e acaba promovendo um entendimento. Até mesmo ele consegue apontar caminhos que você consegue estudar. Bom, o termo bibliometria, ele refere-se ao processo de comunicação escrita. Sua natureza é a inspiração do processo de desenvolvimento da disciplina. A bibliometria começa com a contagem e análise das várias partes das comunicações escritas, para compilar e interpretar dados estatísticos relacionados a livros e periódicos, para provar tendências históricas, determinar o país ou o uso geral da pesquisa, ou até mesmo verificar o uso geral do periódico, enfim, dos livros. Nessa apresentação, a gente vai aprender um pouco como funciona o Iramutec, a análise bibliométrica, principalmente análise textual, utilizando o Iramutec. Mas calma, fiquem calmos que a gente vai desenrolar aqui. Não tem um problema com isso. Não façam essa carinha. Bom, como é que funciona um estudo bibliométrico e uma análise textual em si? A gente primeiro vai ter que definir, quando a gente for pesquisar lá no Google ou em qualquer outro meio de pesquisa que você vai fazer, a primeira coisa que você vai ter que fazer é definir as palavras-chave de pesquisa. Depois, buscar os termos na base, seja Google, seja Scopus, seja Web of Science, enfim. A gente vai ter que inserir alguns filtros. No nosso caso, pelo menos aqui no caso de economia, a gente sempre coloca um mais economia. A gente vai ter que exportar esses dados de alguma maneira. A semana passada, o Thiago pôde apresentar um pouco do Mendeley. E o Mendeley é uma boa ferramenta que consegue fazer essa inserção de exportação de dados. Eu acabei mostrando para vocês semana passada como é que expõe o conjunto de textos do Mendeley para Excel. Então, é uma forma, isso já facilita muito dentro do estudo bibliométrico. A gente elabora uma matriz. No Iramutec, você consegue fazer tanto por matriz, você consegue exportar os dados tanto por matriz como por corpus textual. No nosso caso, a gente vai apresentar uma análise via corpus textual, e aí a gente faz a análise de resultados. Mas só para vocês terem uma noção, na realização de pesquisas bibliométricas, três principais leis devem ser compreendidas. A lei do inverso quadrado de Locta, ela refere-se ao cálculo de produtividade do autor. A lei de Bradford, ela refere-se a determinar a revista que pode melhor concentrar os artigos em um determinado campo. E a lei de Zipf, que é o que a gente vai usar aqui no Iramutec, que ela refere-se à frequência de palavras em um determinado texto. Por que eu digo que a gente vai usar isso daqui? Porque o Iramutec é uma ferramenta de análise textual. Então, assim, a nossa análise estatística, de certa forma, ela vê frequências de palavras, determinadas palavras, enfim. A partir dessas três leis, é formado um princípio de funcionamento mínimo, ou seja, há uma certa estatística no uso das palavras, e essa repetição de palavras, ela acaba se tornando, ela pode indicar, melhor dizendo, um tópico de estudo. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa para falar. Cabe salientar, é sempre importante.
Cabe salientar que a gente faz uma análise pelo Iramutec, é uma análise muito automática. Ela acaba apresentando resultados genéricos, como um todo, que indicam caminhos a serem explorados manualmente. Essa parte manual de você ter o feeling de onde você vai, para onde você tem que ir dentro da pesquisa, é uma coisa bem manual. Então, assim, cabe ao pesquisador de fato fazê-la. Bom, como é que funciona a nossa análise? A parte que já falei para vocês, a definição de um tema, a escolha da base de dados, a escolha do software, que é o que a gente está fazendo aqui, que é o Iramutec. A gente vai definir critérios de busca, definição de palavras-chave, definição de um horizonte de tempo. No nosso caso, de economia, dependendo do tema, a gente acaba não tendo tanto texto. Mas essa parte de textual eu vou falar um pouquinho mais à frente. A gente vai realizar a busca, aplicar os critérios, a gente vai utilizar um arquivo TXT. Eu vou ensinar um pouco para vocês como é que eu faço. Existem diversas outras formas de fazerem. A gente faz umas configurações preliminares no software, importa e depois faz a análise.